Hoje a gente está fechando uma sequência de mensagens que intitulamos como os remédios para a alma. Foram cinco temas que nós abordamos nessas quintas-feiras. Foram 5 temas na qual nós falamos a respeito de dores da alma e os remédios para essas dores. E nós começamos falando sobre a baixa autoestima, e depois nós estivemos falando sobre a ansiedade, e nós estivemos falando sobre o medo, e estivemos falando sobre a depressão. Então esses foram os assuntos na quais nós abordamos nesses dias. E hoje nós vamos estar fechando essa quinta-feira com mais um remédio aí para a nossa alma, né? Que lembrando sempre que a nossa alma é a nossa consciência, aonde habita o nosso querer, e aqui é onde o inimigo ele luta muito, é a nossa mente. Então eu queria pedir para você, trouxe Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Se você trouxe, por favor. Mateus capítulo 18, versículo 23. Todos acharam? Amém? Por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, pois, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor chamou à sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos administradores, até que pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoares cada um o seu irmão as suas ofensas. Amém? Remédio para essa noite, para a cura da alma. Os benefícios do perdão. Nós vamos estar falando um pouco a respeito dos benefícios que o perdão ele traz para nós. E aqui os benefícios do perdão, ele não está só na questão espiritual, mas ele passa por questões físicas, emocionais e questões da tua saúde mesmo. Não tem como nós falarmos de Jesus, falarmos do cristianismo, se não falarmos sobre perdão. Não tem como. Tem muitas pessoas que querem fatiar o cristianismo. Ele é crente porque ele gosta dessa palavra. Dessa aqui eu não gosto, então vou separar essa aqui, tirar essa e colocar essa. Não, existe um pacote completo. Quando você aceita Jesus e você resolve seguir Jesus, existe um pacote que você tem que aderir a esse pacote. E só tem duas maneiras: ou eu vou aderir a esse pacote e sou um cristão, ou eu sou apenas um simpatizante que ando achando que eu tenho aquela fé.
E a prática do Evangelho não está apenas eu falar, mas a prática está no eu viver aquilo que Jesus nos ensina. Nós falamos de dores emocionais, de doenças psicossomáticas, e aqui eu quero conversar com vocês um pouco os benefícios do perdão. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Esse texto que eu li, eu vou falar em um minuto o que ele, não sei se vocês entenderam direitinho, era um rei que tinha o seu servo que devia ali para ele $100.000. Aí o rapaz, ele cobrou $100.000 e ele falou, não tenho dinheiro para pagar. Aí ele foi lá, pegou a mulher e os filhos e ia vender para ele poder pagar essa dívida de 100 mil. Aí ele rogou ao Senhor, falou, tem misericórdia de mim. Aí o senhor dele teve dó dele e falou assim, então tá bom, então você não vai pagar mais os 100 mil, tá perdoado. Quando ele sai da presença do Senhor, ele vai lá fora e encontra um rapaz que está devendo para ele $100. Aí o rapaz pergunta assim para ele, você pode me perdoar? Ele falou, não, eu não te perdoo, e mandou ele preso por causa de $100. E ele tinha sido perdoado por $100.000. Logo, o pessoal que estava vendo tudo aquilo foi lá e contou para o chefão. Falou, o senhor não perdoou 100 mil dele? Ele não quis perdoar 100 do rapaz. Ele pegou aquele rapaz, prendeu aquele rapaz e deixou ele sendo castigado. E aí Jesus olha e diz assim, assim é você. Se você que foi perdoado por Deus e não perdoar o seu irmão, você é como esse servo. Então o perdão, ele vai passar por aqui, a gente vai entender um pouco o que ele traz, o que ele acontece na nossa vida, e você vai analisando, vai pensando, e eu já peço a você, fala que você faça uma oração muito interna e diga assim, Espírito Santo, move meu coração, vai falando comigo, e se tiver alguma coisa em mim que precisa ser mudada, o Senhor vai mudando em mim. Porque não adianta nada, irmão, a gente escutar, entrar aqui e sair por aqui. A Bíblia diz que aquele que ouve a minha palavra e pratica, alcançará a misericórdia. Então não é só ouvir, eu preciso praticar. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoa os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Então aqui já começa aqui. Se Deus me perdoou, qual é o motivo que eu tenho para não perdoar alguém? Aí você tem vários motivos. E aqui a gente vai estar falando de vários. Ah, mas o irmão fez isso, o fulano fez isso, o ciclano fez isso, mas você não perdoa. Tá legal. Se não perdoarmos, receberemos perdão. Se nós perdoarmos, receberemos perdão. Essa é uma verdade que nos deve motivar. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Então aqui, só para abrir aqui a nossa fala, se você não perdoar, logo Jesus não perdoa você. Então isso é simples, a gente vai estar vendo os textos bíblicos, o próprio Jesus dizendo essas palavras. Se eu não perdoo, Jesus não me perdoa. E se eu estou vivendo na igreja, se eu estou aqui comungando, orando, cantando, chorando, e eu não perdoo, logo tudo que você está fazendo não está sendo aceito por Deus. Então é bem simples assim o evangelho. Então para ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar. O perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor e outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim que é perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpa, se redimir em relação a algo errado. A expressão pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro. Perdoar é um ato consciente. Abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém, ou de alguma forma causa algum mesmo. Eu preciso perdoar mesmo que eu entenda que a pessoa não mereça. E o ato do perdão é um ato consciente. Então assim, primeiro, perdão ele não é um sentimento. Então às vezes você vai entender aqui no decorrer que algumas lutas que você está passando, algumas enfermidades até no nosso corpo, pode ser raiz de falta de perdão. Então eu preciso ter esse cuidado para que
eu esteja vivendo esse evangelho na sua plenitude ao ponto de eu não perder algumas bênçãos de Deus por não liberar perdão. Então aqui eu já entendo que a definição e existe um número cada vez maior de pessoas que estão com os seus ressentimentos, que ele não perdoa. E o perdão, eu entendo que humanamente ele é muito difícil. O perdão é uma das coisas mais difíceis que tem para o ser humano. Certamente você já viu alguém dizendo assim: eu não perdoo, eu jamais perdoo, fulano para mim morreu, o ciclano para mim acabou para mim, eu não perdoo. Principalmente o perdão se torna mais doído quando é uma dor de traição. O que é dor de traição? São pessoas que você deposita uma confiança, que estão perto de você, de repente acontece alguma coisa. Para essa pessoa perdoar é muito difícil. Esse trabalhar no coração de perdoar é uma coisa que transcende a própria vontade dela. Essa ação do perdoar, ela transcende até a vontade de ela querer perdoar. Então você percebe que é uma ação até meio que espiritual nesse sentimento, quando você vê alguém que fez alguma coisa, você fala: não, eu não vou perdoar, para mim essa pessoa morreu, para mim esse ciclano não serve mais para nada. E aí você começa a guardar rancor no teu coração. O perdão, a falta de perdão, ele vai crescendo como a Bíblia fala de raiz de amargura. De raiz de amargura. Ele começa pequenininho e ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Daqui a pouco você está com ódio no teu coração e isso pode trazer, sim, complicações até mesmo para a tua saúde. E nós, como cristãos de igreja, você que conhece a Bíblia, você que comunga a igreja, a gente fala muito sobre o amor de Cristo, a gente fala muito que Deus vai fazer, que Deus pode fazer e Ele pode tudo. Mas muitas coisas são impedidas pelo meu jeito, porque eu não perdoo. Então há pessoas que têm um coração duro, pessoas que não têm o seu coração amolecido pelo Espírito Santo de Deus. E se eu tenho um coração duro e meu coração não é amolecido por Deus, logo eu vou ter uma consequência grave com isso, que pode até mesmo você perder a tua salvação. Então a gente vai entender que a falta de perdão não é uma birra tua. Não é tipo assim: eu não perdoo fulano. Não, é uma birra. Você vai entender aqui, e nós vamos trazer textos aqui para embasar o que eu estou dizendo para você, que você pode estar perdendo a tua salvação. E eu posso perder a salvação? É óbvio que você pode, porque uma vez que você conheceu Jesus, você tem que seguir o que Jesus manda. Se eu não sigo o que Jesus manda, logo eu não conheci Jesus e eu não tenho a salvação. Então a falta de perdão, eu não perdoo alguém, isso vai para a tua família, vai para o teu marido, vai para a tua esposa, vai para o teu filho, e não importa o tamanho do que fizeram com você. Pastor, eu vi acontecer isso na minha frente, eu vi aconteceu isso. Perdão você precisa dar. E para a gente entrar aqui, perdão não é sentimento, perdão é uma atitude. O que é atitude? Eu decido perdoar. Agora, eu perdoo, eu tenho que andar junto de novo? Eu perdoo, eu tenho que ser amigo de novo? Não, são duas coisas diferentes. Quem perdoa esquece? Sim ou não? Não, não esquece, você vai lembrar sempre. Só que qual que é a diferença do perdão? É que quando você libera o perdão, você até lembra, mas não tem mais rancor na tua alma. Então essa é a grande diferença, que quando você perdoa, você não lembra mais com rancor. Quando a pessoa não perdoa, pode acontecer, você pode perceber. Vai analisando a tua vidinha. Quando você não perdoa alguma coisa, você lembra da situação que aconteceu há 20 anos e você revive ela, como se fosse hoje. E tudo que você vai contar, você conta lembrando a pessoa. Não, porque o fulano me enganou uma vez. Não, o fulano fez isso comigo, não é justo. Eu, quando cheguei aqui, o fulano fez isso. Faz quanto tempo? Faz 40 anos. E ele muda. E você percebe que a pessoa não controla isso porque a própria feição dela, irmão, tem uma coisa que não engana nunca, que é a nossa feição. Isso aqui, ó, a pessoa muda. A pessoa quando está sem Deus, quando está com raiva, quando está com demoniado, quando pega demônio, qualquer coisa, isso aqui, ó, muda isso aqui, ó. Já fecha aqui. Não, porque o fulano, ó. Não, porque o fulano. Mas já aconteceu há tanto tempo já. Aí depois não adianta querer colocar botox. Você entende? Você vê que o fato de você estar sempre assim, não, porque toda vez que você fica nervoso, você vai falar de alguma coisa, automaticamente a tua testa, ela faz isso aqui. E isso aqui. Agora imagina 40 anos você lembrando a mesma coisa fazendo isso aqui. Daqui a pouco você está rindo assim. Ninguém sabe se você está bravo, se você está sorrindo. Não sabe, aí vai colocar botox.
Não era mais fácil ter perdoado? Aí você vai ver alguns benefícios. O perdão ele tem alguns benefícios. Então é preciso ter essa liberalidade de você abrir o teu coração e começar a perdoar. Agora, o que o perdão ele traz para nós primeiro de saúde? Perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais. Então olha só, olha o benefício do perdão. Um estudo de 2011 do Journal of, sei lá o que está escrito aqui, Medicine, mostrou que as pessoas que praticam perdão condicionalmente, ou seja, aquelas que só são capazes de perdoar caso a outra parte peça desculpa ou prometa não repetir a ofensa, têm a propensão de morrer mais cedo. Então, tipo assim, a pessoa que tem dificuldade de perdoar, ou só perdoa porque o outro pediu perdão, essa tem a proteção de morrer mais cedo. Agora, aquelas que têm uma liberalidade de perdoar, independente do que o outro falou, está fazendo, essa vive mais. Isso depois você dá um Google lá, você vai estudando benefícios do perdão. Você vai ver que há benefícios físicos, que há pesquisadores que trabalham justamente para medir essa questão do perdão, essa questão da oração, o benefício que traz para a saúde. Segundo, perdoar te deixa menos nervoso. E é óbvio, estar cronicamente nervoso causa efeitos na pressão arterial e no batimento cardíaco. Enquanto perdoar de verdade pode levar a uma redução do estresse, portanto, a conter o nervosismo, existe um enorme fardo físico em estar machucado e desapontado. Então, se você não perdoa, olha como que as coisas funcionam. Você brigou aqui, alguém falou alguma coisa, ou fizeram alguma coisa com você. Aí, tem pessoas que estouram. Tem vários tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que estoura. Ela já grita na hora e já resolve o problema ali na hora. Mas não quer dizer que ela brigou na hora, ela resolveu o problema na hora, que ela perdoou no coração. Não quer dizer. Tem a outra pessoa que ela escuta alguma coisa, ela sofreu alguma situação, ela não fala nada, mas ela guarda para ela. Essa daqui também não perdoou, tanto aquele que falou. Aquele que falou vai ter 2 minutos mais de vida, porque ele jogou para fora aquilo, não guardou só para ele, mas também não perdoou. Vai fazer mal do mesmo jeito. Aí a pessoa fala alguma coisa, a pessoa critica você e você não fala nada, isso chega no teu coração e você não perdoa aquilo. E você fica assim, eu não perdoo, fulano, minha sogra fez isso comigo, aquela mulher ela vai ver, eu vou pisar na cabeça dela, é uma cobra, todo mundo que você vai falar, você fala mal. Você percebe uma pessoa que tem amargura de alma, que tudo que ela vai falar, ela fala mal de outras pessoas. Isso é uma coisa prática. Você conheceu alguém e essa pessoa começa sempre a falar mal de pessoas, logo ela não está bem com ela. Fatal. Isso aí você pode... Qualquer lugar, você for, a pessoa, então como você tá? Tô bem, vamos fulano. A pessoa puxa sempre um assunto para ir falando de alguém. Esse falando de alguém, ele tá tirando dele, tá justificando para ele mesmo, que tipo assim, a culpa não é dele ser daquele jeito. E ele vai falando de outras pessoas. Então quando há um perdão, aí a pessoa faz alguma coisa com você, aí você fica nervoso, vai ficando. Aí você vai só, aí você dorme um dia, nossa, se eu pudesse eu matava aquela pessoa, por que ele fez aquilo comigo? Aí você outro dia, mas por que ele fez aquilo comigo? Aí você encontra a pessoa, você já nem conversa com ela. Segundo, você já nem quer olhar para a cara dela mais. Terceiro, a tomar que dê tudo errado para ela. Quarto, você não vai falar porque você ainda tem um resquício de crente no coração. Isso vai passando, isso vai passando, isso vai passando. E se quer ver você ficar pior, a pessoa se dá bem e você não sair do lugar. Aí você só fica sabendo de notícia, a pessoa se deu bem e você na mesma. A pessoa mudou de emprego e você na mesma. A pessoa está ganhando mais dinheiro que você e você na mesma. Aquilo vai te enchendo e você vai ficando mal. Você vai ficando uma pessoa insuportável. Insuportável. Tem gente que é insuportável. Eu não sei como tem gente que é casado, como que o marido aguenta, como que a mulher aguenta. A insuportabilidade da pessoa. Vive num nível assim de estresse absoluto. Você falou milho, a pessoa já está... Opa, calma, tem alguma coisa a ser tratado. Alguma coisa não está bem com você. Alguma coisa você tem que, às vezes, falar assim, opa, calminha aí, filhinho, que você precisa procurar um médico, filho. Não está errado. Não dá para ser assim. Você precisa se cuidar. Eu vivi algo no Brasil acabaram se separando, mas a mulher era extremamente nervosa, tudo que vinha era 2 pés no peito e tal, e vieram conversar comigo. Irmão, e não há evangelho que resolva se você não mudar a tua maneira de ser. Não há.
Tipo assim, o evangelho ele vai moldar o teu caráter. Então, tipo assim, eu era nervoso, vou deixar de ser. Eu era mau caráter, agora eu vou começar a mudar o meu caráter. Eu era nervoso, estou mais calmo. Através da palavra. Agora, mágica, pastor, dá um jeito, eu estou muito assim. Eu falei, filho, procura um médico. Vai procurar um psiquiatra. Você está doida? Não adianta eu orar que a pessoa pensa que a oração é mágica. Vem aqui que eu vou orar para você e Deus vai... Não, se você não mudar, se você não olhar para você, tem hora que você tem que olhar para você e falar, como eu sou ruim, gente, que nem eu me aguento. Como tem gente que é assim? Tudo faz um cavalo de guerra, uma batalha, tudo estressado, tudo é gritado, tudo é falado. Gente do céu, eu fico pensando, conviver com gente assim, você adoece. Então, logo pessoas que são assim, não estão bem. E se ela não está bem com ela. Se essa pessoa for lá para uma mesa de um consultório e conversar, com certeza o profissional vai pegar situações que ela precisa se cuidar, que ficaram às vezes lá atrás. E aí você não curou aquilo e você virou essa pessoa amarga, chata, insuportável, que as pessoas te toleram. Não, bom, deixa aí. Tá. As pessoas já... Tem certo tipo de pessoa que você já age com ela como se fosse uma pessoa especial. Sabe aquelas pessoas especial? Tá bom. Tipo criancinha. Fica aí. Porque não dá para tratar como gente adulta, porque é insuportável lidar com pessoas assim. Aí você vai conversando com pessoas, sempre tem uma amargura, sempre tem para falar, sempre é um jeito amargo na vida. A vida nunca é linda, a vida nunca é cor de rosa, sempre é cinzento, todo mundo é ruim, só ela que é boa. Essa pessoa precisa cuidar dela. Então, perdoar te deixa menos nervoso. Terceiro, melhora a saúde em todos os sentidos, e até o sono. Perdoar alguém é um verdadeiro remédio, que atua em instâncias que vão desde a qualidade do sono até a fadiga, reduzindo sentimentos e patologias prejudiciais à saúde, como a tensão, raiva, depressão. Pesquisadores da Universidade do Tennessee descobriram que a limpeza dessas emoções negativas desempenha um papel importante para a manutenção do bem-estar. A vítima renuncia às ideias de vingança e se sente menos hostil, irritada ou chateada a respeito das experiências. Então você vê, segundo esse estudo aqui da faculdade do Tennessee, a pessoa que resolve perdoar, ela dorme melhor. E você percebe que a gente está vivendo um tempo... Agora tem uma notícia do Brasil que eu estava vendo, que está acontecendo muito lá isso, do entregador, que eles vão entregar comida nos prédios, né? E eles não... Me parece que eles não são obrigados a subir até o apartamento. Mas segundo alguns moradores, eles obrigam os entregadores a subir até o apartamento. E esse dia um rapaz não quis subir, e aí o outro morador desceu, era um policial, começou a discussão, ele pega e desfere um tiro na perna do rapaz. Aí você para e pensa, por causa de uma atitude mal colocada, de corações quebrados, de nervosismo exagerado, de problema mal resolvido, você pega um lanche que você não podia descer umas escadas para pegar, olha o transtorno que isso deu para a vida daquele rapaz. E isso ainda é porque não aconteceu nada de tirar a vida do outro. Agora imagina isso na parte profissional dele, tudo porque as pessoas hoje não têm controle, não têm um autocontrole. Você vai no trânsito, aqui não, que aqui é tudo calmaria aqui, né? Mas você vai no trânsito lá, eu vou falar da onde eu vim, de São Paulo, Marginal Tietê, Radial Leste, no Pico, onde são 5 pistas, onde um atrás do outro, você fica 2 horas às vezes nessas 5 pistas, e os motoqueiros passando do lado ali, levando o teu retrovisor, e de repente alguém vai parar, vai abrir o retrovisor para você, e se alguém levar o teu retrovisor, misericórdia, e se você bate no motoqueiro, junta aquele enxame de motoqueiro ali, como é que você vai lidar nessa situação no teu nervosismo? Então alguma coisa, aí chega em casa, cabeça quente, não consegue dormir, não consegue relaxar, não consegue descansar. E o sono, ele faz muito bem para você poder trabalhar. Você já deve ter ouvido isso. Se você quiser ter um dia bom, tenha um bom sono. Mas você não dorme, você não consegue dormir. Que chega lá e se você passa um nervosismo desse, chega em casa, a mulher não pode falar nada, misericórdia. Se tiver com a faca também pode acontecer alguma coisa.
Aí você vai pra cama, não pode dormir. Aí já meio que brigou ali com ela. Brigou meio com as crianças ali. A criança veio almoçar, já deu um chute no gato, o cachorro já saiu correndo. Aí vai dormir, fala, sabe, acordei, vou dormir no sofá mesmo. Aí já dormiu no sofá. Aí já começou, irmão, a destruir tudo aquilo que estava sendo construído na tua vida. Por quê? Porque situações que não são resolvidas, elas vão gerar e vão cobrar muito alto para você. Então a falta de perdão não é simplesmente, eu não gosto mais da pessoa, ela vai acarretando um nível na tua vida que daqui a pouco você não consegue mais voltar. Existe novelo de linha, sabe novelo de linha, aqueles novelos de fazer tricô, crochê. A falta de perdão e o pecado é a mesma coisa aquilo. Aquilo da hora que embola tudo, para você achar o início daquilo, é quase impossível. É quase impossível aquilo. Então tem que se ter cuidado. Faltar o perdão, você dorme bem. Irmão, você chega em casa, você dorme, está em paz. E você costuma dormir quando as coisas estão em paz. Hoje eu perguntava para um rapaz aqui, que ele ficou essa semana sem trabalhar, e falei, como é que está o nível aí da preocupação? Ele falou, eu estou em paz em Deus. Quando ele disse assim, estou em paz em Deus, não é que ele não está preocupado. Ele está preocupado. Só que existe uma paz que está no coração dele, que não é dele, é de Deus. Então agora, se eu não tenho esse ambiente, se tudo é mal para mim, se todas as coisas, irmão, a vida vira um inferno. E eu já entendi uma coisa, você quer viver o inferno na terra, é só ter uma família destruída. É só você ter uma família destruída, por isso que maridos às vezes acabam o serviço, não vão para casa, porque situações acontecem ali. Então a calmaria, a falta de perdão traz o nervosismo traz a falta de empatia, falta a paciência, falta tudo, a cabeça fica estourando, aí um já grita o outro com palavra, e quando vê, as coisas já estão piores, não dá para voltar. E tudo, às vezes, por uma coisa muito simples. Às vezes você é tão arrogante, tão orgulhoso, que não é capaz de dar um abraço na pessoa e pedir perdão para ela. E quem falou, e entenda uma coisa, você que falou, fez alguma coisa, você sabe o que você falou e você sabe o que você fez. Então, se você, e do jeito que eu estou falando aqui para você, e de alguma maneira, o Espírito Santo de Deus vai te lembrando de situações, eu já te dou um conselho. Menino, sai daqui, pega o telefone, liga e pede perdão. Que vai ser o melhor para a tua vida e melhor para a tua saúde. Quarto, fazer as pazes te ajuda a perdoar a si mesmo. Tem uma das coisas incríveis também que as pessoas sofrem muito, que ela mesma não se perdoa. Tipo assim, aconteceram coisas na tua vida e você não se perdoa. Você fica tão mal com você que você mesmo não se perdoa por tudo que as coisas aconteceram. Então, quando eu perdoo o outro, eu tenho que ter essa liberalidade de eu perdoar a mim mesmo. Eu preciso me perdoar. Você não precisa se culpar o resto da tua vida. Aí você fica lembrando do teu erro que você fez há tantos anos atrás. Fica lembrando das coisas que aconteceram lá atrás e você não se perdoa com isso. Jesus já perdoou você. Jesus já passou a borracha nisso, amém? Então para de ficar pensando lá atrás, porque lá atrás eu fiz isso, irmão, já acabou isso, se perdoa. Porque quando você se perdoa, você tem facilidade de perdoar o próximo. Você tem a facilidade de perdoar a pessoa ofendida. E engraçado que o perdão é tipo assim, eu faço um negócio ali pro Júnior, eu maltratei o Júnior, eu falei que não era para falar com o Júnior, ele me pegou num dia que eu não estava bem. É possível isso um dia acontecer? Nunca aconteceu, mas é possível. Eu consigo me controlar ainda direitinho. Eu ainda consigo. Mas pode falar, chegou um dia que eu não vou me controlar, né? Mas, vamos supor, fiz alguma coisa com o Júnior. E o Júnior, eu percebi que ele ficou chateado. Quem que tem que pedir perdão? Eu pro Júnior ou o Júnior para mim? Hã? Né? Essa é a lógica humana. Mas sabe o que Deus ensina? É o Júnior que tem que vir pedir perdão para mim. Aí você vai dizer assim, mas como assim? Exatamente. Exatamente. Porque o perdão, ele não é humano daqui para lá. Daqui para lá é humano, de lá para cá é Deus. E por isso que a gente erra, porque a gente fica esperando o outro vir, porque ele me ofendeu. Aí você fica no teu tinhoso que você é, eu não vou lá, enquanto ela não vir, eu não vou, e fica. Aí você põe no pedestal dizendo assim, foi ele que fez? Foi ela que fez? Eu estou de boa. Não, nós vamos entender que a Bíblia diz que não sou eu que vou, é o Júnior que tem que vir. E quando o Júnior vem para mim é uma lógica que assim,
se eu tenho uma coerência de Deus, se eu sou de Deus, eu fiz alguma coisa errada para o Júnior, para alguma pessoa, a minha coerência é ir lá, ô Júnior, me perdoa. Eu pisei na bola, não era para falar aqui, eu sei que você me perdoa. Ele pode não perdoar, mas partiu de mim. Agora, se eu sou arrogante ao ponto de eu falar, sou assim mesmo. Sou assim mesmo, quem quiser gostar, que goste. Arrogante, orgulhoso, desses o Senhor afasta. Só que o Júnior ficou magoado. É ele que vai ter que vir para mim. E aí quando ele vir pedir perdão para mim, eu sou tão orgulhoso, eu falo, não, Júnior, que é isso? Não faz nada não, não faz nada não. Aquele perdão dele que ele veio pedir para mim foi um tapa na minha cara. E esse é o perdão de Deus. Então por isso que a gente sempre erra, porque a gente espera o outro vir pedir perdão, porque nós fomos agredidos pelo outro. Se você foi agredido, se você tem Deus no teu coração e a pessoa te ofendeu, vai lá, fala com ela. Se ela não veio, vai lá e fala com ela. Pedir perdão do quê? Lembra aquele dia que você fez um negócio lá? Lembra? Aquele dia me chateou muito aquilo. Você falou um negócio lá pra mim que aquilo lá machucou meu coração. E assim, tem gente, irmão, que não leva pro coração. Você falou as tuas besteiradas aí e não leva pro coração. Trata você como um doido, uma doida e deixa passar. Agora tem gente que leva pro coração. Tem gente que leva pro coração e fica magoado com você. E aí você pousando aí de que tá tudo bem com você, você só ferindo as pessoas aí. Quantas pessoas que estão feridas aí por causa da tua língua felina? E de novo vou falar, para com essa mania, eu sou desse jeito. Se você é desse jeito, se você é crente, Jesus pode mudar a tua vida. Se você não mudou, porque você não conhece Jesus. Então para com isso. Não, porque eu sou assim. Ser assim antes de Cristo. Conheceu Jesus, filho? Baixar a cabecinha. Conheceu Jesus é servo. Conheceu Jesus, não falo o que eu penso. Conheceu Jesus, não faço o que eu quero fazer. Conheceu Jesus, não vou lá pisar no outro como eu gostaria de fazer. Então, se você está ainda nisso e não mudou ouvindo a palavra, eu tenho uma notícia para te dar. Você não se converteu. E se não se converteu, você não está entendendo o que é Jesus. Então, tudo que você está fazendo na igreja não vale. Porque você não se converteu. Então, entender Jesus. Tem pessoas aí machucadas pelos outros, que as pessoas vão falando. Que as pessoas são assim. Sou assim mesmo, vai falando. Grita aqui, grita ali, chuta ali, machuca alguém e vai andando como se a vida fosse assim. Uma hora a justiça de Deus vai chegar. Então é melhor baixar a bola, seja humildezinha, vai lá, retrata, vai lá nas pessoas que você feriu, que quem feriu sabe, irmão, sabe. Sabe quando você foi ingrato, quando você falou que não era para falar. Vai lá, retrata. Agora, se a pessoa não veio, você que foi um sofrido, e aquilo está fazendo mal para você, vai lá e peça perdão para a pessoa. Pessoa que já não veio pedir perdão, porque está em cima de orgulho, vai dizer assim, não menina, para boba, não é nada não, e tal. Mas para ela aquilo vai ser uma vergonha diante de Deus. Agora, não fica carregando coisa no teu coração, em nome de Jesus. Então, tanto você que usa a tua vida como para ferir os outros, enquanto você que foi ferido, libera perdão. Que isso vai fazer mal para você. E aí que eu passo de novo. Para com isso. Nasci assim, eu fui desse jeito, eu nasci assim, fui obrigado a ser assim, e tal, e tal. E se não mudar, vai para o inferno assim. É a notícia que eu tenho para te dar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O evangelho que eu creio, o evangelho esse que está aqui, ó, aqui só entra quem cabe dentro dele. Aquele que muda de vida. Se você não se enquadrar naquilo que Jesus quer que nós nos enquadremos, desculpa. Você não está apto para aquele dia você morar com Deus. Você pode mudar? Até pode. Mas vai sofrer até quando, menina? Para de sofrer. Então para de sofrer. Libera perdão, em nome de Jesus. Quinto, seu coração agradece. O principal motivo é que a prática do perdão se mostrou capaz de diminuir a pressão arterial em diversas pesquisas. Olha só. O perdão, ele ajuda o coração, te dá saúde para o coração. Um estudo publicado no jornal Personal Relationship mostrou que quando uma pessoa perdoa a outra, ambas apresentam redução na pressão arterial. Olha que coisa linda! Então teu coração começa a ter mais sobrevida. Então você percebe que uma atitude, ela vai somando para o desgaste da tua saúde. Por isso que quando Jesus... eu sempre falo assim para alguém, a pessoa fala assim, eu não quero ser crente, porque crente não pode fazer nada.
Crente não pode fazer nada. É chato ser crente. Crente não bebe, crente não fuma, crente não vai para baile, crente não faz isso. Aí eu fico perguntando. Na verdade é o contrário. Crente pode tudo. Só que o crente, ele é senhor das suas decisões. Entre você que acha que pode tudo e o crente que você acha que não pode nada, você é o escravo. O crente é o senhor das decisões. Porque se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu faço. Mas eu não faço. Por quê? Porque fazendo assim eu estou entristecendo o meu Jesus. Agora você não pode fazer isso. Por quê? Porque você é viciado nisso. Se você tem um vício com isso, logo você é escravo disso. Logo você não pode ter liberdade de escolha. Então quando eu entendo que o meu coração, ele agradece, eu faço aquilo que Deus quer, eu tenho meu coração em paz, ele bate melhor, eu tenho sobrevidas melhores, eu tenho uma vida mais longa. E eu sempre falo, a pessoa que vem para Jesus, eu dou algumas vantagens para ela humana, simplesmente. Uma pessoa que aceita, vamos supor assim, a pessoa está no mundão, fazendo tudo, ela aceitou Jesus, entre aspas, quando as pessoas falam, virou crente, o que ela ganha? Além da vida eterna, eu vou te dar algumas coisas aqui práticas do que ele ganha. Primeiro, fumava feito uma caipora. Agora não vai fumar mais. Se não vai fumar mais, o que vai acontecer? O pulmão dele agradece. Bebia feito um Zé Pilintra. Agora não bebe mais. O que vai acontecer? Fígado fala muito obrigado. Aí ele gastava o dinheiro na zoada, gastava o dinheiro para lá e para cá, agora ele já não gasta mais. O que vai acontecer? Sobrar dinheiro. E tinha 2 mulheres, tinha 3 mulheres, e gastava com isso, e paga pensão. Então, eu acho engraçado, irmão, que tem pessoas que se acham tão esperta. Aí você vê como que o diabo engana as pessoas, né? A pessoa acha tão esperta, e tem filho com um, filho com outro, filho com outro. Aí tudo que ele trabalha, tudo que ele ganha é para pagar a pensão para os outros, não vai preso. Que vida é essa? Não, eu não sou crente não, porque eu não sou besta, rapaz. Eu sou senhor da minha vida. Senhor da tua vida é o diabo. Senhor da tua vida é o diabo, porque ele faz de você cavalo dele, fazendo tudo que é ruim para a tua vida. Aí você vem para Jesus. Primeiro você ganha paz. Ele briga para lá, briga para cá, não discute com os outros, não guarda rancor na alma. Vem para Jesus, seu coração fica leve. Você vive mais. Você tem mais leveza. Quem é de Jesus, irmão, você percebe de longe. Tem uma leveza de alma. Tem pessoas que são pesadas. Não sei se você já experimentou isso. Tem pessoas que você está conversando que é um peso. Mesmo dentro da igreja. Tem pessoas que só querem conversar 2 minutos só. Agora tem pessoas que têm uma leveza. É uma gentileza na alma. Uma gentileza no falar. No seu trato, é uma gentileza. O que é isso? É um coração agradece. Para terminar, pode trazer benefícios ao sistema imunológico. Segundo um outro estudo da faculdade, a Faculdade Comportamental dos Estados Unidos descobriu que os portadores do vírus HIV que perdoavam de verdade alguém que havia magoado apresentavam maior nível de célula CD4, consideradas positivas para o sistema imunológico. Quando você perdoa, a tua imunidade sobe. Olha o benefício. Tua imunidade sobe. O que é imunidade? Aqui é as defesas do nosso organismo para doenças outras que vêm. E tudo que eu estou falando, depois você dá um Google, vai atrás e você vai ver. Pode fortalecer o seu relacionamento depois de uma traição. Quem perdoa pode se proteger do estresse ao longo prazo. Já falamos a respeito do coração. Causas da falta de perdão. Olha só algumas doenças que, segundo uma psicóloga americana, ela diz que algumas doenças estão relacionadas. Vai vendo. E olha só, eu achei interessante quando eu estava fazendo esse estudo aqui. Olha só. Amidalite, emoções reprimidas, criatividade sufocada. Anorexia, ódio ao extremo de si mesmo. Apendicite, medo da vida, bloqueio de fluxo do que é bom. Arteriosclose, sei lá o que é isso. Resistência, recusa em ver o bem. Artrite, crítica conservada ao longo tempo. Asma, sentimento contido, choro reprimido. Bronquite, ambiente familiar inflamado, gritos, discussões. Câncer, mágoa profunda, tristeza,
mantidas por um bom tempo. E isso, se a gente for falar só aqui do câncer, e há pesquisas profundas que falam a respeito disso, que uma grande parte de doenças como câncer, ela é oriunda de falta de perdão e de peso mesmo, de pessoas que não conseguem perdoar. Colesterol, medo de aceitar a alegria, derrame, resistência, rejeição à vida, diabetes, tristeza profunda, diarreia, medo, rejeição, fuga, dor de cabeça, autocrítica, falta de autovalorização, enxaqueca, raiva reprimida, pessoas perfeccionistas, olha aí, pessoas perfeccionistas, fibromas, alimentar, mágoas, causas pelo parceiro, frigidez, medo, negação do prazer, gastrite, incerteza profunda, sensação de condenação. Eu montei bastante aqui. Então, algumas doenças já são relacionadas a algumas coisas da nossa vida. Algum tipo de doença que vem, e a psicologia, e não quero falar sobre ela aqui não, ela é incrível, irmão. É incrível como a psique humana, ela demanda dentro da nossa imunidade de saúde. É incrível. Haja visto, se você estiver muito triste, se eu começar a ficar muito triste, a tua imunidade baixa. Quem chora muito, presta atenção, você já teve essa experiência, você está muito triste, aí você resolveu ficar triste. Hoje eu quero ficar o dia inteiro triste. Você fica chorando, fica com lencinho, enxugando. Se você não tratar isso no outro dia, daqui a pouco as pessoas vão ver, você está gripado? Você não estava gripado, você só estava triste. Por que você ficou gripado? Logo, o sistema imunológico naquela situação, ela abaixou, que permitiu que situações assim acontecessem. Então a falta de perdão, ela pode gerar complicações. 5 verdades sobre o perdão que a Bíblia nos ensina. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. O perdão é um princípio fundamental para a vida cristã. Uma das coisas que mantém muitos em cativeiro hoje, a maioria está muito bem com o princípio do perdão, mas nunca realmente executam o seu pleno significado de vida. A falta de perdão na vida a falta de perdão na vida de uma pessoa é uma escravidão destrutiva, que causa contenda, divisão, depressão, opressão, doença, divórcio e até mesmo condenação. A definição do perdão é conceder indulto gratuito ou remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de toda a reivindicação. A palavra grega traduzida de perdoar significa literalmente cancelar ou redimir. Significa liberação ou cancelamento de uma obrigação. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Alguém leia para mim, por favor? Em voz alta. Agora nós começamos as implicações espirituais. Até agora a falta de perdão, ela está gerando problemas na tua saúde, está gerando problema na tua mente e está gerando problemas imunológicos para vocês. Agora vem as questões espirituais, que aqui definem quem está perto e quem está longe de Deus. Então olha só o texto ali que a Maleia leu. Porque se você perdoar os homens as suas ofensas, se você perdoar, o vosso Pai Celestial vai te perdoar também. Então, primeiro, se você perdoar as ofensas, o vosso Pai vai te perdoar. Então, olha, quem que é o nosso Pai? Então, dá uma olhada na seriedade disso, irmão. Então, por isso tem pessoas na igreja, às vezes enganadas, muito tempo enganada, vivendo com falta de perdão, com um negócio tremendo dentro do coração, e não lê essas coisas. Se você perdoar a ofensa, Deus, Ele te perdoa. Aí eu venho o 15. Se, porém, você não perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então agora vamos para uma coisa prática e muito simples. Então tem muitas pessoas que estão convivendo no ambiente cristão e que não são perdoadas por Deus. Mas Deus me perdoou dos meus pecados. Pois bem, perdoou os seus pecados. Só que a sequência da vida cristã, você não está obedecendo justamente aquele que Jesus deu o mandamento, que é para perdoar. Então olha só a implicação espiritual agora. Agora uma implicação espiritual. Se você perdoar, Deus te perdoa. Se você não perdoar, Deus não te perdoa.
Em outro sentido, tem gente que está vivendo a vida toda dentro da igreja e não é perdoado por Deus. E olha só, o perdão é uma ordem e não uma sugestão. Isto é de fato o que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Esse é um princípio espiritual. Não tem como eu comungar a fé, não tem como eu ser um cristão se eu não passar por essas transformações. Eu venho do ambiente religioso e sempre vivi dentro dele, aonde as pessoas acham que estão dentro de uma igreja, elas são cristãs. O fato de estar pregando, de estar cantando, de estar fazendo algumas coisas na igreja, ela acha que ele é um cristão por isso. Não, não. Mateus capítulo 24 tem um texto que diz assim: no último dia, Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Aí ele vai mandar para o inferno e vai mandar para o céu. Aqueles que estão separados para o inferno vão dizer assim: Senhor, como assim o Senhor não me conhece? Eu preguei no teu nome, pregar, conhecer a palavra. Eu profetizei, eu fiz milagre, eu fiz maravilhas. Então olha só, era alguém que pregava, era alguém que detinha o dom de fazer milagres, de fazer cura, de fazer maravilhas. Você sabe o que é fazer cura? É chegar alguém com um problema no corpo, uma pessoa deficiente, e através da oração da fé, essa pessoa levantar de uma cadeira de roda. Esse é o poder de milagre. Qual que é o poder de maravilha? O poder de maravilha é controle do céu, é controle das estações. Não está chovendo, faz aí tantos anos que não chove em Uster. Eu vou levantar minha mão para o céu, a partir de agora vai chover. Terminei de orar, choveu em Uster. Dom de maravilha. Aí Jesus vai falar assim para eles: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Olha a gravidade disso. Não é porque você faz isso que você está comigo. Então, irmão, não se engane. Não se engane. Por isso que eu tenho uma coisa muito bem definida para mim. Eu defino muito bem quem é de Jesus e quem não é. Para mim, quem é de Jesus, não, irmão, pode morar na igreja, pode. Para mim, Jesus, a pessoa que tem Jesus, é a conduta de vida dela, na simplicidade da conduta da vida. Para mim, a pessoa que tem Jesus é no mínimo gentil. No mínimo gentil. Apartai de, olha o que ele vai falar: apartai de mim, que eu nunca vos conheci, porque, agora a palavra, porque praticaste a iniquidade. Iniquidade, eu peguei um tempo da minha vida lá atrás e fui mergulhar para entender o que é iniquidade. A iniquidade, ela foi desaguando, sabe aonde? Em falta de amor. Falta de amor é o quê? Eu não amar o meu próximo. E o que é isso? Orgulho soberbo, eu não perdoar você. Então olha os desdobramentos que isso vai trazendo de implicações. Não há limites para o perdão. Mateus capítulo 18, versículo 21. Abra aí, ou marca. Capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Que fazendo uma multiplicação muito rápida, e aqui é um segredo muito profundo no número 7, e nas vezes, por que Pedro falou, não vai dar tempo de eu entrar aqui, mas aqui, somando tudo isso, dá 490 vezes. Então é só isso? Não, o que ele quis dizer, não tem limite para perdoar. Então a pessoa faz o perdão, faz e perdoa, faz e perdoa, faz o perdão, faz e perdoa. Bom, ou eu sigo o que Jesus está falando, ou tudo que a gente está ouvindo de Jesus. Não adianta a gente, igual quem compra pizza portuguesa, que aqui não tem pizza portuguesa. Aí você fala assim: eu quero uma pizza portuguesa, mas eu não quero isso aqui. Aí você tira. Aí eu não quero isso aqui. Aí eu não quero isso aqui. Então por que não comeu só a massa? Chega na pizzaria e fala: me dá uma massa, por favor. Porque compra uma pizza, tira isso aqui, tira isso aqui. Aí ele pensa que o evangelho é assim: não gostei dessa parte do perdão, não deixa pra lá. Eu gostei dessa parte aqui. Eles estão contigo todos os dias. Eu gostei dessa parte. Você tem que perdoar, não, nessa parte eu não gostei. Não, irmão, não. Assumir o pacote, nego, é tudo que está dentro dele. Então Jesus vai dizendo: tem que perdoar sempre. Jesus não disse para perdoar, é um perdoar ilimitado. Quantas vezes? Ilimitado. Coríntios 13 e 5, quando fala do amor: o amor não guarda rancor. O mandamento de Deus, o mandamento de Jesus, o mandamento judaico, era mais ou menos
passava de 600 mandamentos que eles tinham que seguir, que eles tinham que estar sendo obrigados a seguir ali. E Jesus resumiu aquilo em 3. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui tem 3. Ama a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Para eu amar o meu próximo, aqui está um condicionamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou perdoar o próximo se eu não me perdoo? Como é que eu vou dar alguma coisa para alguém se eu não tenho? Tem um texto lá em Provérbios que diz assim, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se alguém fala alguma coisa só ofendendo, é porque o coração dessa pessoa só tem ofensa. Porque não tem como. O que tem aqui dentro desse copo aqui? Água. Água. Então, dentro desse copo tem água. Que vocês deduziram que tem água aqui. Agora, se o irmão colocasse aqui esse copo aqui e derramasse aqui café, ia perguntar, o que tem dentro desse copo? Você vai falar, café, não é? Você não viu derramando café? Então, se eu vi derramando café, se eu fizer isso aqui, só pode ter o quê? Café. Então, se uma pessoa é amarga, fala mal dos outros, é porque o coraçãozinho dela, o coraçãozinho dele, só tem aquilo. Não pode dar outra coisa. Então, o que você vai esperar de alguém? Eu estou preparando um sermão para um desses domingos, que é Jesus falando, não dê pérolas aos porcos. Quem você vai dar pérola para porco? O porco não vai entender. Que riquezas tem essa para a nossa vida? Então, exatamente isso. Quem ama não guarda rancor. Se você ama, você não tem que guardar rancor. Agora quer dizer que a gente vai viver num mundo assim onde ninguém machuca ninguém? Irmão, Deus nos prepara para lidar com pessoas difíceis, sim ou não? E Deus nos prepara para lidar com pessoas difíceis, dando pessoas difíceis. Não tem como Deus preparar para lidar com pessoas difíceis dando pessoas fáceis. Ele só vai fazer de você uma pessoa boa para trabalhar com pessoas difíceis se você trabalhou com pessoas difíceis. Então você aprendeu a lidar agora com pessoas difíceis por causa de quem? De uma pessoa difícil. Então logo a pessoa difícil fez bem para você. E você nunca agradeceu, né? Aquela coisa lá. Porque por causa dela você hoje se tornou habilidoso para lidar. Você está lidando melhor hoje. Por causa de uma pessoa difícil. Então quem ama não tem rancor. Então é óbvio, irmão, que dentro de um ambiente onde tem muitas pessoas, aqui ó, tem várias pessoas de idades diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes. E eu consigo entender o ser humano, eu consigo às vezes quando a pessoa é muito amarga, eu consigo mapear um pouco essa pessoa, tipo assim, para eu logo não julgar de cara. Em que sentido? Às vezes uma pessoa sofrida, às vezes uma pessoa que foi abusada, é uma pessoa que está apanhando em casa, é uma pessoa que sofreu na infância e ela foi obrigada a ser daquele jeito. Ela criou uma casca dentro dela. Então, o meu primeiro tato é eu entender as dificuldades dessa pessoa psicologicamente. Mas em Deus, eu preciso dar ferramentas para essa pessoa, para que ela melhore em Cristo. Porque eu não posso ser a mesma pessoa. Você entendeu? Você veio de uma situação difícil, você desenvolveu isso. Tem gente que, irmãos, nós somos resultado do nosso passado, sim ou não? Você é o resultado do teu passado. Ah, pastor, eu era assim, agora fiquei assim. É resultado do quê? Do passado. Porém, esse teu resultado tem que estar debaixo da cruz de Cristo. Porque se esse teu resultado é você falar assim, não, sou assim mesmo e acabou, você está fora do que Cristo deixou. Então a gente precisa deixar o nosso passado para trás, as coisas ruins que aconteceram, que me deixaram desse jeito, eu colocar debaixo da cruz de Cristo e a partir daí me tornar uma outra pessoa, me tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. Então quem ama não tem rancor. 1 Pedro 4,8, o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só, se você ama, cobriu uma multidão de pecados. Devemos aprender a perdoar como Deus perdoa. Salmo 103:12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem Ele atestado de nós e as nossas transgressões. O perdão faz Deus ouvir as nossas orações. Mateus capítulo 11, versículo 25.
e 26. E quando estiver orando, presta atenção, se você estiver orando e se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa logo, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoar, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha só, se você não perdoar, o Pai não perdoa os seus pecados, nego. E eu só tenho acesso ao céu a partir dos perdão dos... Fala pecados. Eu só tenho acesso ao céu a partir do perdão dos pecados. Se eu não perdoo o meu irmão, não perdoo uma ofensa, Deus não perdoa o meu pecado. Logo, não estou habilitado para entrar no céu. A falta de perdão nos mantém em cativeiro. Mateus 18, do 23 ao 35, que foi o que eu li lá no início. O perdão é um ato de vontade. Não é um sentimento, mas é uma decisão. É contínuo. O perdão é para o passado, é para o presente e é para o futuro. Então, pessoas que vivem, trazem o passado para o presente e não conseguem viver o futuro. Você entende? Tipo assim, a pessoa vive só o passado, porque o fulano me fez isso. Aí ele traz aquele rancor do passado e ele traz para o presente. Aí tipo assim, ele está bem aqui. Vamos tomar um café? Vamos ali tomar um café. Ali na padaria do Emiliano. Aí estamos tomando, ele faz um negócio gostoso lá que eu vi ele fazendo, que é a queimadinha. Que ele faz gostoso, aí estamos tomando uma queimadinha, e ele pergunta, e aí, pastor, como é que tá? Aí todo mundo, não, porque um pastor lá fez isso assim comigo, eu me sinto muito mal ainda, mas é verdade, pastor, quanto tempo? Tem 30 anos, menino. Ué, eu estou no presente, tomando uma quentinha, que era para ser um momento tão agradável, tão leve, tão bacana, eu trago o passado de 30 anos para o presente. E o que isso está me atrasando no futuro? Eu cheguei leve e estou saindo pesado de lá. Estou saindo brabo, estou saindo... Então, esquece, perdoa no passado, que o perdão, ele é retroativo. Ele vai para o passado, ele traz paz no teu presente e te traz esperança no teu futuro. Amém?